Agora sim, um bom dia a vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa celebração, a esse culto, onde somos acolhidos e acolhidas pela presença do próprio Deus. Esse Deus que é Pai, Filho e que é Espírito Santo. Esse Deus que é um Deus próximo e é um Deus que está aqui, que está em mim, que está em ti e que está em nós. E a esse Deus eu convido a cantarmos. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Querido irmão, querida irmã em Cristo, nós estamos na nossa terceira semana de outubro e também na nossa terceira semana de conversa sobre o tema desse mês que é mais forte do que nunca. E a cada semana nós temos trazido elementos que nos ajudam a ser mais forte do que nunca, na perspectiva então da fé em Jesus Cristo. E no dia de hoje nós queremos então conversar sobre um terceiro elemento necessário e essencial para sermos mais fortes do que nunca. Mas, para que a gente possa ir pensando e quem sabe até tentando adivinhar, até você que está em casa, você que está aqui com a gente na comunidade, para que você possa tentar adivinhar ou ir se preparando para saber qual é o tema do dia de hoje, qual é o elemento do dia de hoje para ser mais forte do que nunca, eu te convido a cantar comigo o refrão da música Salvação. Cantamos então. Alguém de vocês consegue fazer ideia qual é, então, o elemento importante para sermos mais fortes do que nunca a partir da música? Quem viu o convite não vale, né? Mas também você de casa pode comentar aí, né? Qual é o outro elemento essencial que nós precisamos para ser mais fortes do que nunca, né? E a música termina dizendo, foi tua fé que te salvou. Então, o terceiro elemento que nós queremos conversar no dia de hoje é a fé. E a fé, ela é uma palavra bem pequena de escrever e bem fácil da gente pronunciar. Mas ela é uma palavra repleta de significado, extremamente profunda, e cada pessoa, quando escuta, lembra de alguma coisa quando pensa
em fé. E aí eu me arrisquei a dar uma pesquisada, a pensar um pouco do que geralmente as pessoas refletem sobre a palavra fé, ou em quais momentos elas utilizam a palavra fé. Agora, com todo esse processo da pandemia, e a gente tem investido muito tempo na questão das mídias sociais, eu tenho percebido, isso já agora, mas também em outros momentos, de que quando as pessoas elas têm um desafio pela frente, uma coisa que elas precisam fazer que é além do que elas acham que dá conta, elas colocam, por exemplo, assim, dia começando, mais um dia com desafios, foco, força e fé. A gente ouve isso muito, ou a gente diz lá em casa às vezes, né, filha? Né, Verônica? Foco, força e fé, vamos lá, força, vamos lá, fé. O que essa forma de usar a fé significa? Dizer de que a fé é aquilo que nos ajuda a superar coisas difíceis. Tanto que existem muitas pessoas que lembram da fé lá quando o sapato aperta, lá na hora do perrengue. Quando tudo falhou, agora vamos partir para o processo da fé. E isso demonstra uma outra ideia que nós temos de fé. Geralmente, a fé é aquilo que nós recorremos quando todos os nossos recursos humanos esgotaram. A medicina fala muito isso. Não tem mais jeito para essa solução, agora só Deus, só o milagre. Nós vinculamos, mesmo que a gente não admita, mas a gente vincula fortemente a ideia de fé à perspectiva de milagre. De transformar um sofrimento ou uma situação que humanamente para nós é impossível. E por isso, nada melhor para falar de fé do que um texto bíblico sobre cura. E na Bíblia nós temos diversos textos bíblicos sobre cura. No Novo Testamento, muitas curas de Jesus. Inclusive as pessoas procuravam Jesus para que ele resolvesse as suas questões. Quando nada mais resolvia, tinham ouvido falar que tinha um tal de Jesus que curava doentes. Então vamos lá para ver o que vai acontecer, para ver se vai dar certo. Por isso, quero compartilhar com vocês uma história bíblica que fala de uma cura de Jesus. E essa história bíblica sobre cura tem esse hino Salvação, ele conta um pouco então sobre a história dessa cura, e eu convido para a gente também ir se preparando para escutar a história bíblica, e também, quem sabe, já pensando qual será que é a história. Será que eu conheço essa história bíblica dessa cura? É uma cura famosa, que a gente já ouviu bastante, não é? E eu vou convidar então para vocês cantarem comigo. 12 anos encurvada pelas dores, ela vai e se mistura à multidão. Temerosa aproxima-se ao mestre e lhe toca o seu manto com a mão. Vai em paz e Jesus e a curou. Vai em paz, foi tua fé que te salvou. Vai em paz e Jesus e a curou. Vai em paz, foi tua fé que te salvou. O texto bíblico sobre cura que eu vou compartilhar com você nessa manhã para falar sobre fé, ele é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 até o 13. Mas antes de ler o texto bíblico, eu te convido você que está aqui comigo presencial na comunidade, também você que está aqui comigo de maneira virtual pelo Facebook, a se colocar de pé.
E convido que assim de pé, você tenha um segundinho para pensar em algo que atrapalha você para que você consiga viver bem. Algo que tem impedido você de viver bem. Aquilo de repente que você diz, isso estraga o meu dia. Isso estraga a minha esperança. Isso estraga a minha motivação. E vou pedir que enquanto você vai pensando nisso, não sei vocês, mas eu tenho tendinite nos 2 ombros. E eu tenho porque eu tenho mania de botar os meus problemas nos meus ombros. E o médico já disse que isso tem a ver com botar o problema nos ombros. Né? E quando a gente está com uma carga muito pesada, tendencialmente a gente começa a ficar encurvado, andar para frente. Naquele dia que a gente está meio triste, a gente até anda assim, né? E por isso eu vou convidar para a gente dar uma encurvadinha para frente. Enquanto a gente pensa nesse nosso problema, nisso que estraga o nosso dia, a nossa vida. E assim eu quero compartilhar o texto bíblico com vocês. Certo sábado, Jesus estava numa sinagoga ensinando. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, mulher, você está curada. E eu te convido a desencurvar, assim como a mulher que no encontro com Jesus foi curada. Aí Jesus pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Vocês podem se sentar. Ao ler essa história bíblica, e também a partir do gesto que nós fizemos, existe um sentimento que vem em mim e que mostra muito bem qual é a nossa perspectiva quando nós nos colocamos diante de Deus para que Ele nos tire dos perrengues daquilo que nos encurva o nosso viver. Quando a gente lê uma história de cura, a gente pensa, nossa, que rápido, né? A pessoa encontrou Jesus, falou com ele, ou tocou o manto, plim, num passe de mágica resolveu. E também é dessa forma que nós pensamos. Jesus, falei para ti do meu perrengue, orei, agora quero acabar a oração, assim como acabou o texto rapidinho, e aí quero estar desencurvado, desencurvada, e firme e forte, saindo por aí, pulando de alegria. Mas existem vezes que isso não acontece. Quantas vezes nós pedimos, nós compartilhamos com Deus aquilo que nos aperta, aquilo que nos encurva, aquilo que nos impede de viver bem, e a resposta não vem no momento nem como nós queremos. E aí isso gera em nós uma tremenda frustração. E com a frustração vem algumas questões. Bom, Deus não me ouviu. Deus me decepcionou. Deus me frustrou. Ah, talvez é porque aquela igreja que eu vou não tenha oração forte o suficiente. Então, talvez se eu for em outra, a resolução do meu perrengue vai ser mais rápido. Se não for Deus, não for a igreja, o problema é comigo. A minha fé está sendo pouca, estou pedindo com pouca fé. Por isso Deus não me ouviu. E isso gera na gente todo um processo de frustração e de tristeza. E isso não nos deixa mais fortes do que nunca. Vai nos deixando mais encurvados, mais pesados. Porque aí, além do problema que nos atrapalha de viver bem, agora a gente tem uma crise na relação com Deus, com a fé, com a gente, com a igreja, vai ficando mais encurvado e encurvada ainda. Por isso, eu preciso te contar algo bem importante. Quando nós pensamos na fé como elemento essencial para que nós sejamos mais fortes do que nunca.
para que nós consigamos, depois de todo o perrengue que nós vivemos, cada qual da sua maneira, alguns de maneira mais intensa, outros de maneira menos intensa, para que a gente consiga pensar como é que agora eu consigo me restabelecer e ser mais forte do que nunca para continuar caminhando. E aí é necessário nós pensarmos em 2 elementos básicos, 2 coisas necessárias quando a gente pensa em fé, para que de fato a nossa fé possa ser esse processo que nos desencurva, assim como aconteceu na cura da mulher encurvada. Precisamos pensar em 2 elementos que nos ajudam na perspectiva da fé, que é a ideia de movimento e a ideia de processo. Quando eu falo aqui em movimento, eu falo justamente nessa coisa que nos desacomoda, que nos tira da nossa zona de conforto. Porque às vezes a gente acha que fé, eu estou com um perrengue, estou com um problema, eu vou pedir, né? Mas quero que tudo seja do mesmo jeito. Então, é necessário movimento, sair da nossa zona de conforto. E no texto bíblico da mulher encurvada, ela saiu da sua zona de conforto. Ela foi até Jesus. E ela enfrentou muitos desafios, porque uma mulher não poderia ir ao templo onde um homem estava falando. Muito menos uma pessoa doente com uma deficiência, porque ela era considerada impura. E ela iria contaminar todo o espaço sagrado. Mas ela teve um movimento de ir até Jesus Cristo. Nós, como paróquia, temos também feito um movimento nessas 3 semanas. Nós temos nos disposto a mexer em coisas dentro de nós, para que a gente também possa ir ao encontro com Jesus. Nós conversamos sobre coragem e também desconstruímos um pouco a ideia de coragem. E falamos no primeiro domingo de outubro de que coragem é a gente conseguir olhar para a nossa história e contar a nossa história de todo o coração e perceber que nós temos possibilidades, belezas, mas que nós temos limitações, dores, sofrimentos. E nesse olhar com coragem, nós caminhamos para a 2ª semana, que nos fez olhar para o nosso coração partido, para as nossas mágoas, para as nossas culpas, para as nossas frustrações e para a necessidade que nós temos do arrependimento e do perdão de Deus e também de perdoar. Para que, a partir disso, a gente pudesse ter a experiência de fé, fazer o movimento para ter o processo de encontro com Jesus. E aí nós entramos na perspectiva do 2º elemento essencial para a questão da fé, que é o processo. Muitas vezes a gente entende de que fé é uma coisa mágica e instantânea. Teve um culto que a gente trouxe lá a fé como remédio para o medo. Né? E não na ideia de que é um remédio que você toma uma vez. Mas a gente tem às vezes essa ideia, que a fé é um negócio que eu uso e acabou. Tipo, tomou Doril e a dor sumiu. Essa é a ideia que a gente tem de fé. Mas a fé, ela é um processo. O texto bíblico que segue a história da cura da mulher encurvada, ela fala justamente sobre a história, a parábola do grão de mostarda. E lá, Jesus diz de que o reino de Deus, e a gente poderia falar a fé que a gente utiliza para acolher esse reino de Deus, é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é o menor dos grãos. E ele tem que ser plantado, cultivado, cuidado, e depois de todo esse processo, ele vira uma árvore enorme, onde pássaros e toda a criação consegue se aninhar
embaixo. Se nós pensarmos na perspectiva da fé, também é assim. A fé, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser cuidada para que ela vá crescendo. E que aí sim a gente possa se aninhar à sombra dessa fé em Cristo Jesus. Só que se nós não nos perguntarmos quem é que dá o crescimento para essa fé, ou quem é que nos dá de presente a semente do grão de mostarda da fé, a gente também pode se frustrar ou não entender o tempo. Por isso é necessário que nós nos lembremos de que a fé que nós temos, que começa com o grão de mostarda, ela é dádiva do Espírito Santo de Deus, que nos dá de presente essa fé. E que vai nos ajudando a cultivar, a cuidar e que vai dando o crescimento. E é por causa desse Espírito Santo de Deus que nós conseguimos acolher, cuidar e viver a nossa fé. Fé essa na qual a gente consegue se aninhar, se aconchegar. E aí a gente consegue viver como um processo diário. A fé como dádiva precisa ser acolhida, cuidada e vivida por nós, para que ela cresça e se torne grande e forte. E aí, na sombra dessa fé, nós podemos nos aninhar, aconchegar e viver a fé. E aí, não mais enxergar a fé como algo mágico, como algo instantâneo, mas perceber a fé como aquilo que diz a autora norte-americana Brené Brown. A fé é um lugar de mistério, em que nós encontramos coragem para acreditar no que nós não podemos ver e força para nos libertar da necessidade da certeza, para que assim consigamos crer sem ver. E ao ouvir essa descrição que ela faz, eu me lembrei de que isso que ela diz não é uma coisa que ela inventou, mas é uma coisa que é uma palavra que a palavra bíblica já nos diz. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. É essa fé que nos faz confiar, que nos faz acreditar, mesmo sem termos a certeza do resultado. E mesmo que as coisas não aconteçam no tempo em que nós desejamos. Essa fé que precisa ser vivida, que precisa ser cuidada, que exige movimento e que é um processo constante, foi essa fé que fez a mulher encurvada sair da sua zona de conforto e buscar o encontro com Jesus. É essa fé que nos faz diariamente sairmos da nossa zona de conforto para buscarmos o encontro com Jesus. E para esse processo, nós e a mulher precisaram de coragem. A mulher precisou ter coragem para olhar para a sua vida, para olhar aquilo que estava limitando, para olhar para aquilo que estava fazendo com que ela não conseguisse viver bem. Fazer aquilo que nós fizemos no início. Existe algo, existem coisas que me impedem de viver bem. Existem coisas que estragam o meu dia e que me encurvam. E como é que eu lido com isso? Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história e vejo que existem limitações, que existem dores, que existem sofrimentos. Que existem coisas que eu carrego que atrapalham a minha vida e a vida da outra pessoa. E aí eu necessito do encontro de fé, do encontro de fé com Jesus. A mulher, ela teve um encontro com Jesus. E ela sabia de que nesse encontro com Jesus,
Ela seria acolhida com tudo aquilo que ela carrega. Ela sabia que o amor que Jesus tem por ela traria uma conexão, um cuidado e uma aceitação. E traria para a vida dela uma novidade de vida. O texto nos fala que ela saiu curada. Mas o texto nos mostra, e também a nós, que nós, quando carregamos as nossas dores e as nossas enfermidades, necessitamos do encontro com Jesus, que nos cura, que nos perdoa, que nos transforma. Mas nós necessitamos diariamente desse encontro com Jesus. E é isso que mostra o texto bíblico, porque o texto diz de que depois que a mulher foi curada, ela saiu louvando a Deus. O que mostra de que o encontro com Deus precisa ser diário. A fé que nos torna mais fortes do que nunca é aquela fé que me convida, que te convida a diariamente buscar o encontro com esse Jesus. Com esse Jesus que nos conhece, com esse Jesus que sabe aquilo que nós carregamos dentro de nós. E que também a gente possa contar para esse Jesus. Dizer, olha, eu tenho isso de bom, isso de bonito, mas tem isso na minha vida, isso no meu dia, que está me atrapalhando, que está me encurvando. E deixar que esse Jesus me acolha, me ouça, mas também me desacomode, me movimente a começar um processo de transformação e de mudança de vida. Para que dessa forma, a fé em Jesus Cristo te torne mais forte do que nunca. Que Deus nos ajude e que nos dê sempre de novo, através do seu Santo Espírito, a dádiva da fé e a motivação para continuarmos nos movimentando e vivendo a nossa fé diariamente, para que a cada dia o nosso grão de mostarda vá se transformando numa árvore bonita, onde a gente possa se abrigar e onde a gente possa ter o nosso ser desencurvado. E para que a gente possa viver o sonho bonito que Cristo tem para cada um de nós. Afinal, o nosso Cristo veio para que todas as pessoas tivessem vida e vida completa. Vida alegre, vida desencurvada. Amém. Convido a cantarmos. Uma das formas que nós temos para também cuidar da fé e deixar que Deus fale conosco, e também de compartilhar a Deus aquilo tudo que nós temos dentro de nós, é a oração. A oração é a forma mais privilegiada que nós temos de que Deus nos escute. Na palavra bíblica, Deus conversa conosco, e na oração nós conversamos com Deus. Por isso, convido quem puder que se coloque de pé, para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Também você de casa é convidado, convidada a se colocar de pé para orarmos em conjunto. Oremos. Deus de amor e de bondade, assim como diz a música, por tudo que tens feito,
por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Eu quero te agradecer. Também quero te agradecer porque sempre de novo, através do teu Santo Espírito, tu nos convida a viver a nossa fé. A viver essa fé não em coisas grandiosas, mas em pequenos gestos, a cada momento do nosso dia, assim como um grão de mostarda. Te agradecemos porque a fé em ti nos convida ao movimento, a nos desacomodar, a olhar para o nosso viver, a perceber as dádivas, as belezas da nossa história, mas também a perceber aquilo que nos encurva, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos pesa, aquilo que nos impede de viver bem, aquilo que fere o nosso coração, a nossa culpa, a nossa mágoa, a nossa frustração, a nossa angústia e o nosso medo. Porém, o encontro contigo nos permite saber de que tu nos acolhes com amor, de que tu nos perdoas, de que tu nos ouves, de que tu nos consola. Mas também a fé em ti nos lembra de que precisamos sempre de novo permitir o encontro contigo. E é por isso que nós nos colocamos diante de ti em oração, para ter um momento próximo de encontro contigo, onde nós compartilhamos tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Por isso, nós queremos ter diante de ti um momento silencioso, onde cada um e cada uma de nós tem a oportunidade de contar para ti o que temos de bom, de bonito a agradecer, mas também aquilo que está pesando, aquilo que está nos impedindo, aquilo que está estragando o nosso dia e a nossa vida. Nós oramos a ti, querido Deus, por um instante, em silêncio. Deus de bondade e de graça, assim como o encontro constante de fé da mulher encurvada permitiu ela experimentar cura e transformação de vida, que também esse momento de encontro contigo, de compartilhar, nos permita transformação de vida. Não uma transformação mágica e instantânea, mas uma transformação de fé que é vivida e experimentada a cada novo dia. Dessa fé que é a certeza de que vamos receber aquilo que nós precisamos, mas também que é a certeza de que existem coisas que nós não sabemos e nem podemos entender, mas que nós não precisamos, afinal, é tu que nos guias. E como diz Martim Lutero, não sei por quais caminhos a vida me conduz, mas eu conheço, confio e acredito no meu guia, que és tu, o nosso Senhor, Salvador, o Deus de amor. E nós nos unimos em oração conjunta para colocar tudo o que temos em nosso viver e também para orar como comunidade por tudo aquilo também que dói em nossa realidade. Quando nós oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido vocês a se sentarem, também você de casa é convidado a se sentar. Estamos quase chegando ao final da nossa celebração do dia de hoje e quero compartilhar então com vocês alguns avisos. Convidar a cada um e cada uma de vocês para o nosso próximo culto aqui nessa comunidade, no próximo domingo, dia 25 de outubro, às 9 horas da manhã. O tema do culto vai ser mais forte do que nunca. Como? Com bênção. E esse tema cabe muito bem porque no culto do domingo que vem, que também será transmitido via Facebook, nós teremos culto de ação de graças para agradecermos a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que vai fazer, mas também pela dádiva que é a nossa comunidade. E para esse culto nós estamos motivando. Existem muitas pessoas em nossa comunidade, e agora com os grupos de WhatsApp, a gente vê um monte de foto de flor. Né? O nosso pessoal gosta muito de flor, e a gente vê também nos stories, o pessoal põe lá, eu vi que tem gente que cultiva suculenta, cacto. E a nossa ideia, então, é que nesse culto de ação de graças, quem quiser traga uma flor sua, da sua coleção. E você pode trazer uma flor para enfeitar a igreja e depois levar para sua casa. Ou você pode trazer uma flor para depois a gente fazer um sorteio, uma brincadeira entre nós que estivermos no culto e também quem está em casa. Né? Quem está em casa e não pode vir, pode trazer a flor um dia antes, a gente coloca e depois pode levar para casa. Ou então, se quiser que seja sorteada, é só botar, né? Doação para ser sorteada. E quem não puder trazer a flor e nem puder vir no culto, pode mandar uma foto para a gente da sua flor lá do seu jardim. A gente vai fazer uma montagem bem legal de um culto de ação de graças diferente. Um culto de ação de graças de primavera. A primavera já começou em setembro, né? Mas como ela vai até dezembro, a gente vai aproveitando a beleza dessa estação tão bonita. Né? Então fica o convite para o próximo culto, domingo que vem, às 9 horas da manhã, com transmissão, então, via Facebook. Nós também queremos convidar e já ir motivando você a participar no dia 14 de novembro. Nós não sabemos ainda bem certo o horário, mas no período da tarde, nós teremos uma repetição do evento da paróquia que foi chamado de Delícias da Paróquia Apóstolos João. No mesmo modelo da outra vez, a única, né, que a pessoa encomenda antes com a Marili e vem no dia, né, pega, retira e vai e volta para sua casa. Só que nessa versão nós teremos um número reduzido de coisas. Nós vamos então disponibilizar para vender o top 10. Assim, o que foi mais pedido a gente vai agora fazer. E nessa edição nós teremos pessoas específicas que vão preparar as coisas, da qual nós, Diácono e eu, já estamos fazendo contato. Mas se você puder e quiser ajudar, nós motivamos você então a ofertar financeiramente para a compra dos ingredientes. Ou então, se você disser, olha, eu posso ajudar no dia 14 a embalar, no caixa, também será bem-vindo e bem-vindo. Então, se você não foi contatado para ajudar a fazer, a preparar as delícias, nós então te motivamos a fazer uma oferta financeira para a compra dos ingredientes. A experiência foi muito boa e deliciosa da primeira vez, mas agora então nós estamos aperfeiçoando para ver também que dá menos trabalho, que facilita o processo. E nós contamos então contigo para esse processo das delícias da Paróquia Apóstolos João. 14 de novembro. Acompanhe as nossas redes sociais, que lá vai estar divulgado bem certinho data, horário, o que vai ter, valores, como fazer para encomendar. Nas próximas semanas nós vamos estar então divulgando e enviando. Nós temos falado muito de que está difícil planejar 2021. Pelo menos para a gente na paróquia está bem difícil.
né? Então, a gente tem tentado assim, planejar aquilo que está dando para planejar, né? Mas existe algo que é sempre possível planejar, que é o cuidado com a nossa fé. Nós falamos de que fé é um processo. E para te ajudar, a igreja faz todo ano o devocional Castelo Forte. E nós já temos, então, à venda o devocional do Castelo Forte. E acho que nós temos na paróquia ainda 4 ou 5 exemplares, né, diácono? Somente 3 exemplares ainda à venda. Então, de fato, são os 3 últimos, a R$20. Caso tiver acabado esses 3 e precisar de mais, a gente arranja para você. Mas, assim, eu não iria ficar na lista de espera, né? Eu iria correr para encontrar, para pegar o meu. Quem ainda não conhece o Castelo Forte, todos os dias no Instagram da paróquia, no Story, a gente tem postado a devoção daquele dia. Uma ideia muito boa do nosso amigo Rafael aqui, que também faz isso no seu Insta. Então, a gente está copiando as ideias boas, estão aí também para serem compartilhadas a serviço do reino de Deus. Então, fica a motivação então, de comprar o devocional Castelo Forte para planejarmos o cuidado da nossa fé, então, para o ano de 2021. Tem mais algum aviso, diácono, que eu esqueci? Ah, sim, verdade. E esqueci de uma coisa muito, muito importante. Nós estamos no mês da reforma. Só que esse ano não vai dar para fazer aquele culto da reforma com o concerto da Orquestra do Evangélico, com o nosso grupo da paróquia tocando, como foi ano passado, com aquele lanche maravilhoso. Mas nós não podemos deixar esse dia 31 de outubro, esse mês da reforma, passar em branco. Para isso, nós estamos preparando 2 lives da reforma. Uma na quarta-feira, dia 28 de outubro, às 19h30, via Facebook, que será com sorteio de brindes, para quem estiver na live, tem que assistir a live, né? A gente vai ainda dizer o que precisa fazer para concorrer. E também vai ter uma surpresa do pessoal do grupo de música, que já que não vai poder tocar no culto, alguns estão se organizando para poder também ter uma surpresa para essa live. E na quinta-feira, dia 29 de outubro, a gente ainda vai ver se vai ser às 7h30 ou às 8h, a gente vai ter uma live no Instagram. Mas aí num modelo um pouco diferente. Nós vamos testar algo diferente, a gente está contando, né, com o apoio de um jovem da comunidade para fazer algo diferente. Então, nós teremos essas 2 lives da reforma. Dia 28 no Facebook e no dia 29 no Instagram. Também no Instagram haverá um sorteio de prêmios e de brindes. Então tem que ficar de olho nas redes sociais para saber o que precisa fazer para poder concorrer nesse sorteio. Terão alguns brindes de coisas que terão que ser feitas antes e brindes para quem estiver lá no momento da live, postando lá, mandando para nós, que está acompanhando então a transmissão. Então fica o convite para vocês participarem das nossas 2 lives da reforma. E falando em live, né, não posso deixar de motivar você de casa, mas também vocês que estão aqui no culto. Quando você chegar em casa, ou quando terminar o culto, quem está assistindo, curte lá essa transmissão, comenta e compartilha. Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas têm acesso ao conteúdo do dia de hoje. E se você ainda não nos segue no Instagram, não é nosso amigo no Facebook, ou não é inscrito no nosso canal no YouTube, nós te convidamos a fazê-lo. No Facebook é ISLB Apóstolo João, no Instagram é Paróquia Apóstolo João e no YouTube também é Paróquia Apóstolo João. Então nós estamos ficando muito tecnológicos e modernos, mas motivamos você também a acompanhar os nossos conteúdos que estão sendo produzidos. Sempre temos lá um conteúdo, uma coisa bacana para te ajudar nesse processo de cuidado da sua fé. E também ser motivado a divulgar para suas amizades. Olha, quer ver um conteúdo legal? Ó, curte lá, segue lá, né? Não só a pastora Pamela e o diácono Jaime, mas também o perfil, então, da Paróquia Apóstolo João no Insta, no Face e no YouTube. Quero agora, depois de todo esse comercial, agradecer muito, muito, muito a cada pessoa que se faz presente nesse culto, de maneira presencial, porque nós estamos retomando as nossas atividades, e a cada domingo dá aquele frio na barriga e a gente diz, quantas pessoas será que estarão conosco de maneira presencial? Porque a motivação é que a gente venha para a comunidade. É claro, é legal o online, mas ele justamente está aí para quem não pode vir. Então, se você pode vir à comunidade, venha celebrar conosco, para que a gente possa estar em conjunto. Mas nós também agradecemos, de maneira muito especial,
eu vou ter que esperar aqui, Rafael, as 99 pessoas que estão online conosco nesse momento. Isso é bacana, estamos aqui, mas também além de nós que estamos aqui, temos mais 99 pessoas que estão online conosco nessa celebração. Nós agradecemos a participação de todas as pessoas. 2020 tem ensinado para nós que presença é muito mais só do que estar, né? Pode haver muitas formas de presença. É como a comunhão do corpo de Cristo. Pessoas de vários tempos e lugares se reúnem para cuidar da sua fé. Então, a nossa gratidão. E não esqueci mais nada, eu acho, né, Diácono Jaime? Bastante coisa. E lembramos ainda que as ofertas do culto de hoje são destinadas para o trabalho nacional que a nossa igreja faz com homens e com mulheres. Nós temos na igreja o trabalho da Lelute, que é o trabalho dos meninos, temos a Oase, que é o trabalho com as mulheres, e outros trabalhos com mulheres e com homens. E nós temos na igreja um espaço que se preocupa em cuidar para que as relações entre homens, mulheres, meninos, meninas, moços, moças, sejam relações boas e saudáveis. Nós ficamos agora um tempão em casa com nossas famílias, a gente viu que não é fácil as nossas relações. É necessário trabalhar e cuidar as relações entre as pessoas. Então, a tua oferta de hoje vai para ajudar esse trabalho que a nossa igreja faz de se preocupar com boas relações entre homens, mulheres, entre as pessoas no geral. Então, nós agradecemos as ofertas e as pessoas doadoras. As ofertas não serão recolhidas ao final do culto, então você pode botar na porta da saída lateral ou então na porta da saída ali atrás. E você de casa também pode ofertar, é só entrar em contato então com a secretaria paroquial. Então, nós agradecemos desde já. Agora sim, nós estamos chegando ao final do nosso culto e queremos partir daqui sob a bênção do nosso Deus. E eu convido quem puder que se coloque de pé. Também você de casa é convidado e convidada a se colocar de pé conosco. E quem também se sentir à vontade de estender as suas mãos para cima como forma de recebimento da bênção de Deus. Nos colocamos diante de Deus com as mãos vazias ou cheias de coisas que precisamos entregar e Deus nos preenche com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua esperança que nos transforma. Que o sol aqueça sempre os teus passos e que a brisa alivie o teu cansaço. Que o Deus de amor te abençoe aonde tu estiveres e que Ele te abrace com carinho em sua paz. Que assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ir na paz de Deus, bem guardado e guardada pelo seu amor e pela sua proteção. Deixo com vocês o meu abraço, desejo um lindo e abençoado domingo a você que está aqui conosco, mas também você de casa. Vão e fiquem na paz de Deus e nós ainda ouvimos então o pós-lúdio. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, ó meu irmão, e anunciai ao mundo inteiro